Oi. Bom dia! É o seguinte, irmãos, estou dando sequência aqui, porque caiu a transmissão, então a gente posta no grupo aí que caiu a transmissão, à noite, às 6h30, a gente vai subir, coloca no grupo, que à noite, e na lista de cultos lá, bem, coloca você, que caiu a transmissão, está sem sinal, e à noite, às 6h30, a gente vai subir o culto, tá? Manda já, porque tinha várias pessoas assistindo, tá bom? Então, ó, pessoal, nós estávamos fazendo culto, teve louvor, as orações, e o sinal, como eu falei, que está instável, né? E caiu de vez. Então, como caiu de vez o sinal, nós vamos. Será que está na. Não, mas eu quero saber se está na horizontal. É isso que eu quero saber. Você encerrou ao vivo? Não. Você não encerrou ao vivo? Não. Não tem problema, não, irmão. Fique em paz. Esperto para ele nos corretar. Então, assim, a gente vai estar formatando o culto, juntando com o louvor que estava ao vivo, porque caiu, e às 6h30 a gente coloca o culto inteiro, tá bom? Mandou a mensagem? Manda no grupo de culto também que você tem lá, tá bom? Por favor. Então, nesse momento, nós já oramos, oramos pelo Balcão da Fé, oramos também na campanha do Gideão e Conquista, e agora nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, tá bom? Se você quiser nos ajudar, se você quiser contribuir, aí na descrição do vídeo tem os dados bancários da igreja, agência e conta no Banco Itaú, assim como, né, a chave Pix da igreja, tá bom? Todas as ofertas enviadas, todas as ofertas que são trazidas para a igreja, elas são consagradas ao Senhor, tá certo? Então, vamos orar. Se você tiver o seu dízimo, vem à frente. Se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, você encolhe a sua mão, fecha os seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, nós oramos nesse instante, te louvamos, te exaltamos, porque Tu és santo, Tu és poderoso. Eu apresento a Ti a vida de todos os meus irmãos que nesse momento estarão contribuindo, ofertando para a manutenção, para o sustento da Tua casa. E assim como diz a Tua palavra, eu te peço, a Deus, repreenda toda ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto e do portador. Abra, meu Senhor, as janelas dos céus, prospera o Teu povo em toda boa obra, o fruto das suas mãos, do seu trabalho, que eu declaro abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enche os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento da dispensa, multiplica o salário, de forma especial, de forma sobrenatural, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar os currículos, as carteiras de trabalho, abençoa, Senhor, as casas, abençoa as empresas, os negócios, a fonte de renda, a aposentadoria, a pensão, a causa na justiça. Senhor, abençoa os processos de aposentadoria, tira o impedimento, tira, Senhor, o embaraço e a barreira, dá vitória aos teus filhos, uma vida abençoada e próspera. Em nome de Jesus você diz amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos, caneta vermelha aí no jeito. Obrigado. Nós vamos meditar um pouco nessa manhã. De que é hoje? 20? 19, não é? Não é 20? Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Que horas são? 9 horas. Na palavra do Senhor, coloquei aí o título, não é? Como médico dos médicos, e o nosso mundo ele carece de cura em todos os aspectos, em todos os sentidos, amém? Quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 53. Isaías. Tá. Isaías 53, 5, perdão. Glória a Deus.
Deus. E também, não é o 3, tá, irmãos? Aqui eu não estou enxergando muito. É o 5. É o 5. Isaías 53, 5. Diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É que somente segure sua Bíblia junto do seu coração. Vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para falar com você. Se conosco Deus não fala, em vão fala o homem. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da Tua presença e nesse momento iremos meditar na Tua santa palavra. Mas, ó Deus, eu não posso falar de mim. Eu preciso e necessito que o Senhor me encha, que o Senhor me esconda atrás de Ti, que o Senhor fale, Senhor, pelos meus lábios, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente, ó Deus, ao nosso espírito. Arranca de nós, ó Senhor, toda a carnalidade, toda a malignidade, toda a incredulidade. Encha-nos, meu Pai, encha-nos com o Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua Shekinah, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você diz amém. Vamos tomar seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando Deus estabeleceu um plano de salvação para a humanidade, ao declarar lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a serpente, a cabeça da serpente. Ali Deus manifesta e Deus demonstra e mostra que o plano de salvação é um plano completo. Ele abrange todas as áreas da vida do ser humano. Por isso que prosperidade não é algo que se restringe à vida econômica, à vida financeira. Não, porque prosperidade é um conjunto de fatores, de circunstâncias que cercam e que envolve a vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas ser miserável. Uma pessoa pode ter a casa mais linda do mundo, com torneiras banhadas ou até mesmo de ouro, mas ela pode não ter um lar. Uma pessoa pode pagar os médicos mais caros do mundo, como vários exemplos de muitos milionários, que a gente já viu as histórias, ouviu, na história da humanidade, mas ela não compra saúde. Você está entendendo? Uma pessoa pode ter condições financeiras, econômicas, de estar nos melhores lugares do mundo, mas isso não significa que ela tenha paz. Então, assim, prosperidade não é apenas ter dinheiro, pelo contrário, a prosperidade, ela é um conjunto, ela é um pacote que vem na salvação. Você está entendendo? Porque aquele que tem a Jesus, aquele que é próspero espiritualmente, mesmo em meio ao sofrimento, ele é feliz, porque ele sabe que a sua esperança não é vã, ele sabe que Deus está com ele, assim como Jó, que quando tinha tudo, louvava a Deus, servia a Deus, quando perdeu tudo, continuou adorando a Deus, e disse o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Amém, Jesus, glória a Deus. Então o pacote da redenção do homem, ele é completo, tá certo? Ele é completo. Além de salvar, Jesus também cura o que? Enfermidades. O que acontece muitas vezes? Eu não sou contra você ao médico, você tem que ir. Mas veja bem,
O que é, entenda isso aqui, eu estou falando contra médico, pelo amor de Deus, hein? Em nome de Jesus, não entenda mal as minhas palavras. Mas você sabe por que antigamente muitos milagres eram operados no meio do povo de Deus? Vou te falar. Quando eu aceitei Jesus em 1982, havia um estereótipo para o crente. O crente era feio, pobre e morava longe. Era esse o estereótipo. Oi? Tinha que ter um terno E guarda-chuva, tinha que ter guarda-chuva e chapéu. Teve uma época que tinha que ter chapéu. E algumas igrejas, algumas denominações, tinha o chapeleiro. O cara tinha que chegar, pendurava o guarda-chuva e colocava o chapéu com o nome dele lá. Então, assim, era esse o estereótipo. Mas, independente desse estereótipo, e justamente pelo fato do Evangelho, ele ter nascido o próprio Senhor Jesus, não é? Embora ele havia ali, na narrativa bíblica, nos Evangelhos, tinham pessoas de hipótese que serviam a Jesus, mas a grande maioria eram pessoas que não tinham condições de pagar um médico, de ir ao médico, que não tinham plano de saúde, de hospital, não tinham nada. Então sabe qual era o recurso? Aquele que Bartimeu usou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então constantemente as pessoas, elas recorriam à oração, elas tinham uma vida mais íntima com Deus. É comum você ver pessoas fazerem votos, pessoas de outras religiões fazem promessas, né? Para conseguir uma bênção, para conseguir uma cura. É um momento de tanta aflição que a pessoa, ela procura, e não há solução na medicina, não há solução por meios humanos, físicos. Então ela busca em Deus a cura, a libertação que ela precisa. Você está entendendo? Mas quando nós olhamos para a essência do Evangelho, para a essência bíblica, primeiramente nós precisamos recorrer a Deus. A Deus. Porque é Ele que dá a vida e é Ele quem a tira. É Ele que nos formou no ventre de nossa mãe. É Ele que no seu banco de dados, de onisciência, de saber, de conhecer todas as coisas, sabe qual é a situação de cada célula do nosso corpo. Por isso, um dos atributos, uma das características, um dos ministérios de Jesus é o ministério da cura divina. E nós cremos na cura divina. Acontece que os tempos eles mudaram, né? Então nós estamos no século 21 e essa mensagem de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus há de voltar para buscar a sua igreja, ela está sendo deixada de lado. Agora o problema dessa mensagem estar sendo deixada de lado é quando as pessoas elas começam por aquilo que ouvem a esquecer desses princípios, a esquecer dessa promessa estabelecida por Deus, tá certo? Então nós precisamos entender o que diz o texto do profeta Isaías, que é o maior profeta messiânico da palavra de Deus, aleluia. Isaías diz o que? Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Pelas nossas iniquidades. Iniquidade é uma característica da pessoa viver constantemente no pecado. Ela repetir constantemente o pecado, ela não conseguir ter, por forças próprias, se livrar, mudar. Então, o ferimento, a morte de Jesus na cruz, um dos elementos, uma das características, uma das prerrogativas era o que? Nos livrar das nossas iniquidades. Diz mais o texto de Isaías: moído pelas nossas iniquidades, perdão, ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo
castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Jesus. Sobre Jesus. Por isso eu me lembro muito, da minha época de conversão, era comum você ouvir as pessoas, principalmente jovens, que chegavam até Jesus e diziam assim: hoje eu tenho paz. Porque eram pessoas que viviam atribuladas, porque eram pessoas que viviam vagando, buscando paz, buscando se encontrar em várias coisas desse mundo, mas que não tinham paz, porque a verdadeira paz só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém? Então o profeta encerra o versículo dizendo assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas dores, pelos ferimentos que ele levou sobre si até a cruz do Calvário, culminando com a sua morte, nós fomos o que? Sarados. Então esse pacote do Senhor, o pacote da salvação, da redenção das nossas almas, ele é completo, porque através da ferida de Jesus nós recebemos a cura, a libertação. Lembre-se de quando Deus disse a Adão para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse o seguinte: desse fruto, dessa árvore, você não comerá, porque o dia que dele você comer, certamente você morrerá. Não é? Então, a partir desse momento, entra no mundo a enfermidade, entra a morte, né? Então somente Deus pode trazer a vida àquele que está morto, seja no sentido literal, né? Quantas pessoas estavam em coma, quantas pessoas foram ressuscitadas ali com médicos, né? Ali com o desfibrilador, em momentos, mas algumas voltaram e outras morreram. Sim ou não? Por que é que usou o desfibrilador? Para dar o choque no coração, para trazer o que? A vida. A vida. Se está usando o desfibrilador, mas foi a corrente elétrica. Sim, foi a corrente elétrica. Mas se Deus não tivesse falado volta à vida, a pessoa teria morrido. Como muitas, né? Na verdade, a maioria morre. Você está entendendo? Então é Ele, é o Senhor que tem o poder de nos dar a vida. É Ele que tem o poder de trazer a vida àquele que estava morto. E aí não apenas nesse sentido. Quantas pessoas vivem nesse mundo como zumbis, que não tem esperança, que não sabe para onde vai, que não sabe de onde vem, que não sabe quem é, que não conhece a Deus. E isso acontece muitas vezes, e muitas vezes no meio do próprio povo de Deus. Porque pessoas, entenda uma coisa, presta atenção, você é fisicamente, o seu corpo, daquilo que você se alimenta. Okay? Pastor, mas eu não tenho dinheiro para comer tudo que é bom, é difícil para a gente, principalmente depois que entrou o rapaz lá que é da picanha, e nem abóbora o povo está tendo dinheiro para comprar, que ele ofereceu abóbora depois, mas nem abóbora quase está dando para comprar, dependendo do dia do mercado. Então é o seguinte, presta atenção, mas existem, mesmo que você não consiga comer tudo que é necessário, dentro daquilo que você come, você pode ter uma alimentação mais saudável, evitando muita fritura, evitando muito açúcar, bebendo bastante água. Não existem pequenas, você cuida do seu corpo físico, mas também existe a morte espiritual. Pessoas que vivem espiritualmente mortas, pessoas que frequentam a igreja, mas que espiritualmente estão mortas. E para essas também o Senhor Jesus dá vida, Ele tem esse poder. Quando o Senhor Deus restaura ali, quando o Senhor Deus chega a Adão e tem aquela conversa com Adão, que ele tem que expulsar Adão do paraíso, irmãos,
que tem que expulse, Adão é expulso do paraíso, né? Eles foram lançados fora. Quando você lança fora, você expulsa. Sim ou não? Né? Quando Deus faz isso, Deus e faz ali, Deus costura, faz uma roupa de couro para eles. Você está entendendo? Deus já provê ali a proteção para o corpo, não apenas do frio, não apenas da chuva, mas de ferimentos. Sim ou não? Porque roupa de folha de figo não protege nada. Então assim, e não apenas para isso, mas Deus naquele momento também, imagina você, alguém que vivia ali no paraíso, no jardim do Éden, que não faltava nada, que gozava da presença de Deus, que tinha tudo, né? Ele cultivava, ele lavrava ali, mas era uma boa, não nascia espinho, não nascia cardos, não nascia abrolhos, ele não ficava resfriado, não tinha nada de ruim. Agora, ele vai ter que lutar, viver uma situação totalmente diversa. Imagine se Deus naquele momento não estivesse ao lado de Adão, amparando a sua alma. Imagine se não fosse Deus que estivesse ao lado de Adão e também de Eva, quando Caim matou Abel. Então você percebe que Deus, ele está ao nosso lado, e a cura divina, ela tem que fazer parte da mente, da vida do cristão. Eu não me conformo, sério mesmo, como existem correntes, existem pessoas que dizem servir a Deus e não acreditam na cura divina. Se quando até mesmo um médico que é ateu e chega numa situação lá no hospital, que ele diz assim para a família: olha, agora só Deus. Ah, mas você não é ateu? Você disse que não acredita em Deus, mas nesse momento você diz que agora só Deus. E tem pessoas que se dizem crentes e não creem na cura divina. Se a própria palavra de Deus revela isso, se a própria palavra de Deus nos mostra que o Senhor é o Deus que sara todas as nossas enfermidades. E entenda uma coisa: uma doutrina só pode ser considerada doutrina bíblica se ela tiver mais do que um texto que a confirme. Nenhuma doutrina bíblica foi desenvolvida, nenhuma doutrina bíblica foi considerada sagrada sem que tivesse vários textos que a confirmassem. Então nós vimos aqui o texto de Isaías, mas eu quero que você leia comigo também o texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Veja bem, Deus dá o livramento ao povo, o povo passa, sai do Egito, olha só a situação, preste bem atenção, isso chama-se ser humano. Sai do Egito, um ciclo de 430 anos é finalizado pela intervenção direta de Deus, ok? Então o povo sai do Egito, o povo é perseguido por Faraó e pelo seu exército. Depois de 10 sinais, né, que foram ali as pragas no Egito, o povo, Deus abre o mar, o povo passa pelo meio do mar, não é assim que acontece? Deus fecha o mar, os egípcios, né, perecem no mar. Aí Moisés canta, Moisés louva a Deus, correto, irmão? Sim ou não? Sim ou não? O Salmo de número 24, olha de onde foi extraído o Salmo número 24. Antes da gente ler o texto da cura, olha o que Moisés diz no versículo 3 do capítulo 15, no seu cântico: o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu farei uma habitação
Ele é o meu Deus, Ele é meu Pai. Ele é o teu Deus, perdão, Ele é o Deus de meu Pai. Por isso eu o exaltarei. Êxodo, estou lendo aqui, Êxodo capítulo 15, versículo 3. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo 24. Segura aí Êxodo, não tira daí. Hã? Quem? 15:3? Êxodo capítulo 15, versículo 3. Ah não, li o 2, tá bom? 2 e 3, o Senhor... Espera aí, irmãos, aqui está difícil para enxergar, né? Vem aqui ler esse número para mim aqui, irmã. Lê esse número aqui para mim. Qual que é esse número? Aqui. Salmo 24. Tá. Agora vem aqui de novo. Lê essa letra. B, agora acho B. O Senhor é, é isso mesmo, quero que você leia comigo o versículo 3, Êxodo 15, 3, é que eu li o 2, tá? O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Abra aí o Salmo 24, qual foi o versículo do Salmo que eu te falei? 8? Salmos 24, versículo 8. Quem é o Senhor da glória? Achou aí, Salmo 24, verso 8. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Palavras de Moisés. O que Moisés disse, o canto de Moisés, o cântico, né, de Moisés após Deus derrotar os egípcios. Não foi o povo de Israel que derrotou os egípcios, foi Deus. Foi Deus. Por isso Moisés diz o quê? O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Aí a Miriam vem e dança. Então, quando você olha no sentido bíblico aqui, né, Moisés canta de alegria, ele louva a Deus. A dança de Miriam, irmãos, é pela alegria, porque o povo de Israel dançava na presença de Deus, né? Não era uma dança ensaiada, mas era uma dança espontânea, era algo assim para louvar a Deus mesmo, viu? Ela dança, e daí um pouco ele chega até uma cidade chamada, até um lugar chamado Mara, e literalmente, né, Mara quer dizer amarga. E naquele lugar, as águas, elas são o quê? Amargas. Eram águas que não davam para beber. Não é assim que diz o texto? E aí o povo começa o quê? Resmungar. Você conhece alguém que resmunga? Que murmura, que reclama? O povo começa a resmungar. Eles se esquecem que Deus abriu o mar. Eles se esquecem que Deus matou o faraó e o seu exército. Eles se esquecem que eles passaram a ser. Eles se esquecem que há pouquinho tempo atrás Moisés tinha cantado, que a Miriam tinha dançado. Então diz assim, olha, quando eles chegam a Mara, né, as águas eram amargas, no versículo 23. Por isso chamou-se o seu nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. E ele chamou o Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um leito, que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces. Ali
ali lhes deu estatutos. Estatuto é algo que rege, estatuto é algo que dirige, é a base, é como a Constituição, né, que rege o país. É um conjunto de regras, é um conjunto de normas que diz como é que o povo deve, como a nação, deve se comportar, deve agir. No estatuto se estabelece direitos, mas principalmente deveres. Sabe qual é o maior problema da nossa Constituição? É 99% de direito. E aí fica difícil. Aí o povo vive do jeito que quer. É isso mesmo. Você está entendendo? Então a pessoa faz o que ela quer, a hora que quer. As leis que tem, que a pessoa deveria cumprir, elas não existem. Ou elas não são cumpridas. É esse o problema, né? Então Deus dá ali estatutos. Deus mostra, olha, vocês vão ter que agir, se comportar dessa forma, porque era Ele que estava governando o povo através de Moisés. Então ele diz o seguinte, versículo 26, e disse o Senhor: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos esses estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Yahvé Rapha, o Deus que sara, o Senhor que sara. Amém? Então, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor Jesus é o médico. Por que o médico dos médicos? Porque aquilo que um médico não consegue fazer, não pode fazer, Jesus faz. Mas Jesus também cura dor de cabeça. Jesus também cura dor de estômago. Jesus também cura azia. Mas sabe qual é o problema? É mais fácil ir na farmácia comprar o Sorrisal, o Eno. Agora tem Eno de laranja, de guaraná. Você toma ela? Eu não gosto de Eno branco, não toma muito sabor. É assim? Por que então que a gente não coloca a mão sobre a barriga, sobre o aparelho digestivo, e pede ao Senhor e ordena aquela enfermidade que sai? É algo para a gente pensar assim ou não? Por que quando a gente está com dor, a gente não ora? Por quê? Vocês estão entendendo? Então Deus cura qualquer enfermidade. Eu não sei qual é a enfermidade, se você está passando por uma enfermidade, seja ela do corpo, seja ela da alma. Entenda o negócio, entenda algo. O Senhor tem o poder para curar toda enfermidade, por mais simples ou comum que ela seja, até a mais grave. Muitas pessoas estavam no leito de morte, desenganados pelos médicos, pessoas que o médico tinha dado 15 dias, 20 dias, um mês de vida, e já estão há muitos anos vivendo, pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, e porque creram que Deus é poderoso para operar milagres, e que também creram que mesmo se Deus curasse, ou se Deus não curasse, Ele seria Deus em suas vidas. Aí, meu irmão, fica fácil para Deus operar um milagre, porque Deus olha e vê para a pessoa, uma pessoa que o serve não por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Amém? Vamos colocar de pé então. 9:30. O Senhor é o Deus do tempo. Adassa, dá para esperar você? Então vamos lá, levante suas mãos ao céu. Se você tem alguma enfermidade, coloque a mão sobre esse local. Se você é uma pessoa que vive com dor de cabeça, sabe? Coloque a mão aí sobre a sua cabeça. Se você tem algum tumor, se você tem alguma ferida,
onde for, não coloque a mão no seu local. Se você conhece alguém que esteja passando algum tipo de enfermidade específica, apresente essa pessoa nesse momento. Deus de bondade, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós oramos nesse momento. Eu apresento a Ti todas as pessoas que me ouvem. Eu apresento a Ti, Senhor, todas as pessoas que colocam diante do Senhor e nas Tuas mãos a sua vida, Pai, a sua saúde, o seu corpo físico, a sua alma. E eu peço, meu Deus, que o Senhor dos altos céus venha contemplar, que o Senhor venha estender as Tuas mãos de bondade, graça e misericórdia, que o Teu poder seja manifestado de uma forma sobrenatural, que venha a cura, que venha a libertação, que venha a salvação, que o milagre aconteça e que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, e quando o Senhor operar o milagre, que cada um desses que clamam, que buscam nesse momento, não faça como os 9 leprosos que foram embora, mas sim como aquele que voltou, aquele que chegou até Jesus para adorá-lo, aquele que chegou até Jesus para agradecê-lo, porque o Senhor é o sentido da nossa vida, o Senhor é a razão da nossa existência. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Você diz amém. Amém. Diga assim comigo: Senhor, Senhor, eu te agradeço pela cura da minha vida, te agradeço pela cura, pela libertação da vida daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem e dos meus familiares, aqueles pelos quais eu oro, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, amém, irmãos? Vamos orar. Deus eterno e maravilhoso Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te exaltamos. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença, pela presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, pela vida de todos aqueles que estiveram aqui, aqueles que estão nos vendo, orando, meditando na tua palavra conosco, Pai. Peço que o Senhor nos dê um dia de paz, um dia abençoado, junto da tua presença, meu Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos nossos familiares, dá-nos uma vida de paz, meu Senhor, uma vida de bênçãos, uma vida de alegria, uma vida de realizações, de livramentos do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje e todos sempre. Você diz amém. Amém. Antes de você aplaudir o Senhor, deixa eu falar algo para você. Gostou dessa live? Gostou desse culto? Deus te abençoou? Compartilha com seus amigos. Se você não gostou do pastor, compartilha com seus inimigos. Eles vão ser abençoados também. Seja um abençoador. Amém? Aplauda o Senhor. Cumprimento o Senhor.